A névoa vespertina deslizava preguiçosa sobre os vastos campos do engenho Santa Cecília, tingindo de prata as folhagens do coqueiral e os chãos lavrados de cana. Era um lugar de beleza sobranceira. Menos casarões brancos de janelas arqueadas, varandas de madeira entalhada por mãos habilidosas, salões amplos adornados com colunas coríntias que sustentavam tetos altos como catedrais. Mas, por trás da fachada imaculada esconde-se o orgulho de uma família que zelava pela honra, acima de qualquer compaixão. Lady Isadora de Carvalho, a filha do senhor feudal, Dom Antônio de Carvalho, conhecia bem o peso dessa honra. Filha única, nascera pálida e frágil, olhos grandes e castanhos, que refletiam o mundo com uma curiosidade silenciosa. Contudo, a beleza nunca foi sua aliada. Seu corpo, embora gracioso, não se conformava aos padrões da corte, menos as mãos. Eram largas, o nariz levemente achatado, e cabelos castanhos escuros. Caíam-lhe sobre o rosto de modo indevido, escondendo-lhe mais do que realçando sua expressão. Naquelas paragens, bastava tal defeito para decretar o desprezo. Desde menina, ouvira os cochichos das damas da companhia de sua mãe. Que feiura de rosa, murmuravam, nem os escravos a invejam. E Isadora aprendeu a baixar os olhos, a desejar ser pequena, quase invisível. Cresceu no castelo de seu pai, obedecendo ordens sem protestos, lendo livros antigos de filosofia e teologia entre lágrimas silenciosas. Nutria 2 sonhos proibidos. Encontrar alguém que a amasse e escapar daquele mundo de vaidade ferina. Foi numa tarde abafada de agosto que seu destino foi selado. Sentada à cabeceira da grande mesa de mogno, Isadora contemplava a comida esquecida em seu prato. Dom Antônio, altivo em seu assento, ergueu o cálice de prata e falou com voz grave. Minha filha, tu sabes o valor do nome Carvalho. Nossa linhagem não pode tolerar a desonra. E tu, com essa feiura que nada emendas, não podes enlaçar a família com ninguém que se daine. O punho de Dom Antônio bateu na madeira. Ecoando pelo salão, foi decidido que te casarás com Joaquim. Isadora empalideceu. Joaquim era um escravo. Trabalhava nos canaviais, forte como o aço, pele curtida pelo sol. Seu rosto duro tinha uma centelha de bondade, mas nada além. Até então, Isadora o vira apenas como um ser inferior, destinado à carga e aos açoites. A ideia de unir-se, alguém assim, era impensável, pai. Sua voz vacilou. Um fio que ameaçava ceder. Eu não posso. Silêncio. A ordem cortou-lhe os protestos. É lei nesta casa, que casa real, e nobre respeite o nosso estatuto. Tu serás entregue a ele como esposa. E assim, evitarás escândalos. Se te recusares, serei eu a decidir teu destino entre as freiras de Santa Inês. Um silêncio opressivo seguiu-se. As damas e vassalos trocaram olhares desconfortáveis. E até mesmo o capelão desviou o olhar. Isadora compreendeu que não havia excuse. Seu coração tremeu entre o medo e a revolta. Mas sua voz sumiu. Na manhã seguinte, vestiram-na com um vestido de linho simples, menos cor de areia. Em vez dos sedosos vesteiros que antes lhe concediam algum luxo, uma pequena coroa de trapos ornava sua cabeça, na grotesca imitação de joias. Guiaram-na pelos corredores escuros, até o galpão dos escravos. Cada passo fazia seu coração pulsar com força. Sentia-se humilhada, diminuída. Joaquim ergueu o olhar quando ela entrou. Seus olhos castanhos profundos como cavernas mostraram surpresa. Nunca imaginara que a senhorinha viria ali. Ele se aproximou em silêncio, com braços fortes envergados pelos anos de trabalho duro. O cheiro de terra e suor o envolvia como um manto. Dona Isadora, menos ele, murmurou, grave mas gentil. Aceita-me como marido. Ela sentiu as pernas fraquejarem. A palavra marido soou amarga, como fel. Ele vestia apenas a roupa de trabalho, calças de brim e camisa de algodão surrada. As mãos calejadas tremiam ligeiramente. Por um instante, a fúria de Isadora quis falar, rebelar-se contra aquele destino indigno. Mas no olhar de Joaquim, não havia zombaria, menos apenas respeito. Um lampejo de algo mais tênue. Compaixão. As bodas foram seladas com palavras simplórias, sem padres, sem convidados da nobreza. O anel forjado em aço, tirado dos arados quebrados, foi passado entre seus dedos. Um testemunho amargo de sua condição. Ao final, Joaquim lhe tocou a mão com cuidado, como se segurasse um objeto precioso. Isadora recuou, desconfortável. Nas semanas seguintes, ela foi levada às senzalas, aprendendo as tarefas que antes considerava vilãs. Lavar a roupa na bica, trazer canas cortadas, sustentar baldes de água sob o sol escaldante. Todo dia, via-o trabalhar com determinação, cantando baixinho canções doces de sua terra natal. A cada gesto, sua faca de ressentimento começava a arrefecer. Certa tarde, depois de horas a arrastar um carro de cana, Isadora caiu exausta junto a ele, na soleira da senzala. Suas mãos sangravam por ter segurado as cordas com força. Luís,
O capataz passara sem notar. Joaquim parou de cantar e buscou um pedaço de pano limpo no bolso. Com um cuidado paternal, limpou o sangue nos dedos de Isadora. Vai sangrar. Muito se não descansares, disse ele. E a voz soava quase hesitante, como se surpreendesse com sua própria gentileza. Isadora sentiu um nó se desfazer no peito. Pela primeira vez alguém cuidava dela sem esperar recompensa. Sura se contorceu, e lágrimas escorreram. Joaquim franziu a testa e inclinou-se, enxugando-as com delicadeza. Não chores, minha senhora, menos murmurou. A vida tem dureza, mas não és menos digna por seres gentia. Ela olhou para ele, confusa. A dignidade, jamais imaginara que um escravo pudesse entendê-la. Um calor suave acendeu-se em seu peito, diferente de tudo que sentira. Era pena, era great, talvez fosse a primeira fagulha de afeto. Naquela noite, Isadora deitou-se em sua cama improvisada sobre palha grossa. Os sons da senzala, menos risos contidos, chocalhos, o estalar de cordas, embalaram seu sono. Em sonhos, ela se viu livre, correndo pelos canaviais ao lado de Joaquim, ambos de mãos dadas, sem correntes, sem limites. A doce miragem evaporou-se ao despertar, deixando apenas a certeza de que algo em seu coração mudara para sempre. Nas manhãs seguintes, começou a espiar os canaviais, como um espelho de seu próprio renascimento. Observava Joaquim erguer-se antes do sol, estender os braços musculosos, e murmurar uma oração curta. A forma como ele olhava para o horizonte como se pudesse tocá-lo, acendia nela a curiosidade de um novo mundo. Um mundo em que a beleza não era mero traço físico, mas sim luz interior. Certa ocasião, ao final de um dia de trabalho, Joaquim convidou-o a caminhar até o riacho, que serpenteava os limites da propriedade. A água límpida refletia o céu, cor de cobre do entardecer. Lá, sem mais espectadores, ele pegou as mãos dela e as levou à altura do peito. No ritmo compassado de um coração generoso, Isadora menos, disse ele. A voz embargada. Aprendeste a suportar mais do que qualquer outra pessoa. A dor te tornou forte. Quiseste recusar-me, mas desde o primeiro dia vi em ti algo que nada podia ferir. Um espírito livre. Ela sentiu o calor inundar-lhe o rosto, e lágrimas quentes brotaram de novo. Desta vez, era surpresa menos e a mais pura gratidão. A humilhação do casamento arranjado parecia distante, eclipsada pela bondade dele. Num impulso, ela se inclinou e encostou a testa dele. O toque foi suave, uma oferenda de perdão e aceitação mútua. A brisa trouxe o canto distante de uma viola, um acorde triste e belo, que os acompanhou em silêncio. E ali, junto ao riacho, nasceu a primeira semente de um amor inesperado, capaz de transformar correntes em laços de respeito e de cura. Quando o céu se tingiu de estrelas, retornaram à senzala caminhando lado a lado, passos ritmados, corações compenetrados. Isadora já não sentia vergonha, mas sim um orgulho silencioso, a de quem aprende a enxergar o valor que existe em todos, além das aparências. Joaquim, por sua vez, sentia crescer a esperança de uma redenção, não só para ela, mas também para si mesmo, livre do peso de apenas ser um ser inferior. E foi assim que, naquele primeiro capítulo de suas vidas entrelaçadas, descobriu-se que mesmo no mais profundo abismo de humilhação social, podia brotar a reluzente flor do amor. Capaz de curar qualquer ferida de sangue ou de alma, o sol despontava macio no horizonte, tingindo de dourado as curvas suaves dos canaviais. No engenho Santa Cecília, o novo dia anunciava-se com o coro estridente das ararinhas e o respirar grave dos machos-boi, enquanto as rodas do moinho começavam a ranger, iniciando o labor incessante da moagem. Para Isadora e Joaquim, porém, aquela manhã tinha um tom diferente. Era o momento de aprofundar uma união que, apesar de ainda frágil, começava a se enraizar no terreno fértil do respeito mútuo. Isadora acordou com o sol tocando seu rosto, filtrado pelas frestas da palha do teto da senzala. Surpreendeu-se ao sentir no leito, ao seu lado, o corpo quente de Joaquim. Ele dormia em posição protetora, o braço forte estendido ao redor de sua cintura. Ao vê-lo ali, ela sorriu, meio envergonhada, e estendeu a mão para tocar o braço dele, descobrindo-o tenso, coberto de pequenas cicatrizes que contavam histórias silenciadas de açoites e dureza. Naquele momento, compreendeu outra faceta do homem que agora era seu marido, um passado dolorido, um fardo que o moldara, mas que não definia seu futuro. Sem acordá-lo, levantou-se e vestiu o vestido de linho cru, ainda simples, mas agora limpo e perfumado, com o sutil aroma de folhas de jasmim que colhera à noite. Saiu da senzala, os pés descalços sentindo a umidade fresca do solo. Milkman cumprimentou com um leve aceno outros escravos já despertos. Maria, que varria o terreiro, Bento, que alimentava as galinhas, e a velha Rosa,
curvada pelos anos, que sorriu ao vi-la com ternura maternal. Ali, Isadora começou a perceber que pertencia a uma comunidade, onde cada gesto, cada olhar, carregava o peso da partilha de uma vida difícil, mas também a beleza de um companheirismo nascido na adversidade. Joaquim surgiu logo atrás, e ela o observou com o canto do olho. Ele trajava agora uma camisa de algodão mais limpa, emprestada por um dos senhores mais benevolentes, e calças remendadas com capricho. Havia algo de orgulhoso em seu porte, não no orgulho de quem se sabe senhor, mas o de quem carrega consigo a própria dignidade, construindo-a a cada manhã de trabalho, e a cada palavra doce trocada com a esposa. A proximidade entre eles já não era apenas física. Havia cumplicidade, o desejo genuíno de cuidar um do outro. Bom dia, minha senhora, murmurou Joaquim, oferecendo o braço. Bom dia menos, respondeu Isadora, sorrindo com mais confiança do que em semanas. Vamos ao lavadouro? Prometeram-me ensinar a preparar sabão de cinza hoje. Ela desejava aprender todas as tarefas da senzala, não por punição, mas por curiosidade e pelo desejo de partilhar com seu marido cada aspecto de sua existência. Joaquim conduziu-a até o lavadouro, onde filhas e sobrinhas dos escravos se reuniam num burburinho de risos infantis. Isadora sente-se observada, não mais com escárnio, mas com curiosidade. Algumas crianças a espiavam, querendo descobrir quem era aquela mulher de vestido estranho, sem joias ou penteados suntuosos. Primeiro, colhemos as cinzas do forno de cozer o pão, explicou Joaquim, pegando um punhado de pó claro. Depois filtramos com água e deixamos descansar. A soda fica no fundo. Enquanto ele falava, a voz de Isadora vacilava, emocionada pela simplicidade daquele saber prático. Com as mãos manchadas de cinza úmida, ela percebeu que aquele conhecimento vinha de gerações de mulheres que transformavam o descarte em recurso, demonstrando um tipo de sabedoria que nada tinha a ver com livros de filosofia e teologia, mas que era igualmente profunda. Em cada movimento, Joaquim a conduzia pacientemente, corrigindo sua postura, mostrando como esfregar a mistura até formar a pasta necessária. Ao fim da manhã, o sol atingiu seu zênite, e Isadora sentiu o calor brotar sob seu vestido. Mãos doíam de tanto trabalhar, mas seu coração pulsava de alegria. Olhou para Joaquim, que enxugava o suor da testa. Ele sorriu, orgulhoso da esposa dedicada. Fizeste muito bem, minha senhora. Em breve teremos sabão para lavar toda a roupa da senzala. Obrigada. Joaquim menos ela, murmurou, ainda surpresa por dizer aquela palavra sem constrangimento. O dia prosseguiu num ritmo intenso. No almoço, dividiram um ensopado de feijão e carne salgada, simples mas nutritivo. Isadora notou como Joaquim sempre deixava o melhor pedaço para ela, e como partilhava seu pouco com generosidade. Aquilo lhe tocava a alma. Durante a refeição, falou de seus sonhos de criança, menos os livros que lia às escondidas, as histórias de princesas libertas de maldições, e ele a escutou atento, como se cada palavra fosse um tesouro precioso. No início da tarde, surgiu o capataz Luiz, trazendo uma ordem urgente. Uma das represas que irrigavam os canaviais havia sido danificada por chuvas fortes, e era preciso repará-la antes do próximo dia. Alívio e temor se mesclaram no olhar dos escravos. Reparar a represa exigia trabalho pesado e riscos de escorregões no barro encharcado. Joaquim ergueu-se com firmeza. Irei verificar os danos. Você deve descansar, Isadora, mas ela negou, decisamente. Não recuso teu convite. Se partilhamos a vida, devo também partilhar o labor duro. Ele hesitou, preocupado, mas um brilho de orgulho iluminou-lhe o olhar. Era a primeira vez que via a esposa lutar ao seu lado em trabalhos que considerava de sua exclusiva alçada. A equipe se dirigiu à represa. A margem estava lamacenta, e vários escravos trabalhavam com pás e marretas para remover as pedras soltas. Isadora caiu no barro, escorregou, mas levantou-se com um riso surpreso. Sentia a terra grudando em suas roupas, preenchendo cada fenda de seu corpo com o sabor rústico da vida real. Joaquim ajudou-a a ajustar o passo, mostrando-lhe onde pisar para manter o equilíbrio. Horas mais tarde, quando a represa começou a tomar forma novamente, o céu escureceu, e nuvens carregadas anunciaram chuva forte. O engenho fervia de atividade, e Joaquim orientava os mais experientes para que cada pedra calçasse firmemente. Isadora, longe de sentir medo, teve a sensação de que a chuva lavaria, não apenas o barro, mas também as últimas migalhas de seu sofrimento. Quando as primeiras gotas caíram, ele ergueu o rosto em direção ao céu, com os braços abertos. Numa prece silenciosa de gratidão e desafio, "Vem menos", chamou ele, estendendo a mão a Isadora. A chuva não dói. Ela hesitou um instante, depois agarrou o braço dele, e os dois ficaram de pé, sob o aguaceiro, cúmplices na força
e na resistência. A água gelada bateu-lhes no rosto, misturou-se ao suor e ao barro, mas despertou em Isadora uma emoção intensa. Era a sensação de renascer, de pertencer a algo maior do que a si mesma, de participar de um processo de transformação, tanto físico quanto interior. Quando a chuva amainou, Joaquim conduziu-a de volta e senzala, ambos exaustos, mas com um espírito elevado. Ele tirou o barro das mãos dela com uma ternura quase reverente, e limpou o rosto dela com o reverso da própria camisa. Ela, por sua vez, sentiu o desejo profundo de protegê-lo, de enxugar cada gota de cansaço que pudesse existir em seu semblante. Nas semanas seguintes, as tarefas se repetiram, e o enlace de Isadora e Joaquim foi se fortalecendo nos gestos cotidianos, na partilha de refeições, no incentivo mútuo, na compreensão silenciosa dos limites e das dores um do outro. Ela começou a usar lenços simples nos cabelos, como as outras mulheres da senzala, não por imposição, mas por solidariedade. Ele passou a ensinar-lhe a língua materna das escravas africanas, para que Isadora pudesse se comunicar melhor e entender histórias de resistência e esperança, carregadas em canções e contos de avô. Porém, longe dali, os sussurros na casa grande não cessavam. Dom Antônio, enfurecido com a mudança visível na filha, temia que o casamento manchasse ainda mais a reputação do clã Carvalho. Reuniu conselheiros e parentes, traçou planos para separar o casal e castigar Joaquim, pelo ato de insolência de tratar sua esposa como igual. Mandaria transferi-lo para outra fazenda, distante, onde o calor e a crueza do trabalho o quebrariam de vez. Naquele entardecer, quando João o mensageiro chegou correndo ao engenho, arrebatado pelo medo de contrariar o senhor Joaquim Salbe Tassant, sentou-se com um corpo rígido, ouvindo as ordens de sua condenação. Isadora, ao seu lado, sentiu o estômago apertar e as mãos gelarem. O capataz Luiz cochichou. Só resta um dia para prepararem-se. Amanhã João partirá com ele. Num ímpeto, Isadora ergueu a voz. Não permitirei, gritou. Lágrimas. Esctund, diga ao meu pai que ele quebra as leis do céu. E eu não suporto essa injustiça. Joaquim segurou seu braço. Calmamente, minha senhora, é o destino. Não há como fugir dele. Ela o olhou. O medo e a raiva, num mesmo ímpeto. Há sempre como fugir, quando se ama de verdade. A frase pairou no ar, carregada de desafio. Pois, embora não dominassem leis políticas ou posse de terras, dominavam algo mais poderoso. O vínculo do afeto. Aquela conexão, conquistada com suor e ternura, se tornava agora o motor de uma revolta silenciosa contra as correntes que ainda queriam mantê-los separados naquela noite. Enquanto as tochas iluminavam a senzala em luz trêmula, Isadora decidiu que não seria refém das convenções. Apoiada na fé que nascera em seu coração, faria o que fosse necessário para impedir a transferência de Joaquim. E assim, no silêncio das palhas e dos sussurros, começou a traçar seu plano de amor e rebeldia. Convencer o pai, apelar às freiras de Santa Inês, até mesmo fugirem juntas se preciso fosse. Mas, antes disso, precisava assegurar uma certeza: a de que Joaquim sequer cogitasse partir sem ela. Aproximou-se dele, tecou-lhe o rosto sujo de barro, enxugou as lágrimas que escapavam de seus olhos castanhos, e sussurrou: não importa o que venham fazer, eu sou tua, e tu és meu. Ele a envolveu num abraço firme. O mundo estaria contra eles, mas o amor, agora tecido em cada gesto, seria a armadura e a estrela que os guiaria rumo a um amanhã, onde a barreira das classes se desvanecesse perante a força de um sentimento sem fronteiras. E, assim, naquele segundo capítulo, as sementes da rebeldia floresceram junto ao amor, anunciando a tempestade de decisões que alterariam para sempre o destino dos dois corações. Um conflito tão intenso quanto o choque entre a nobreza orgulhosa e a liberdade que brota das correntes quebradas. A lua crescente surgia tímida no céu noturno, banhando as palhas da senzala e os trilhos de terra batida com um luar prateado. No silêncio antigo que pairava sobre o engenho Santa Cecília, Isadora e Joaquim reuniam-se no pequeno espaço atrás da moenda, onde os faiscantes feixes de luz das tochas mal tocavam a sombra. Ali, cada pedra, cada fresta, parecia guardar o eco de segredos proibidos. Precisamos de uma estratégia menos, murmurou Isadora, os olhos iluminados pela urgência. Sei que meu pai ordenou tua transferência para a fazenda Boa Vista, mas ainda há tempo de convencê-lo madar da ideia. Joaquim suspirou, e sua voz soou grave no silêncio abafado. Ele já está irredutível. Minha senhora, a honra dos Carvalho não tolera mais escândalos. Levantarão âncoras ao amanhecer. Ela apertou-lhe as mãos, sentindo o calor pulsante da pele calejada. Então, devemos agir por fora. Conversei com a freira Beatriz em Santa Inês.
Menos continuou, em tom conspiratório. Ela ficará disposta a interceder junto ao bispo. E talvez o senhor tenha que recuar diante de uma denúncia de abuso de autoridade. Joaquim franziu a testa. Metade das irmãs nem sabe da gravidade de nossa união, disse ele, preocupado. Se descobrirem que um escravo casado com dama nobre fala por suas mãos, podem ser acusadas de cumplicidade, mas o bispo preserva a imagem da igreja. Não permitirá que um senhor feudal condene uma mulher sem direito à tutela e nem clemência divina, rebateu Isadora com firmeza. Além disso, ele teme o escândalo entre os fiéis do reino. Por instantes, o rosto de Joaquim suavizou-se. Sua fé antiga, forjada nas rezas furtivas no alpendre, encontrou na crença dela um refúgio. Então vamos à capela silenciosa e ou peidar a colina, murmurou ele. Amanhã ao raiar do dia, Isadora sentiu, o coração acelerado pela adrenalina da conspiração. Cada passo ali seria um risco. Se Luís, o capataz, ou algum caprichoso dos Carvalho a vissem, a retaliação seria imediata e cruel. Na madrugada seguinte, sob a bruma fina, eles deslizaram entre as moendas e os galpões, cobertos pela escuridão, que apenas o gemido distante das correntes quebradas pelo vento ousava perturbar. Chegaram à capela. Um templo modesto, esculpido em taipa e madeira, onde as freiras ocidentais depositavam suas orações silenciosas. A porta rangeu e Isadora estremeceu. Lembranças de sermões e do tilintar de círios vieram-lhe à mente. No interior, a penumbra era cúmplice. Somente a silhueta da freira Beatriz, ajoelhada diante do altar, recortava-se contra o pano bordado. Quando ela ergueu os olhos, revelou um misto de surpresa e ternura. Minha filha menos, murmurou a freira levantando-se, com a solenidade de um anjo antigo. Guie-me a verdade que te pesa. Entre sussurros, Isadora expôs o plano. A transferência iminente de Joaquim, o temor de perder o único homem que lhe mostrara bondade, e mais ainda, dignidade. A freira ouviu em silêncio, as mãos finas entrelaçadas no hábito. A igreja preserva as almas, não os privilégios dos poderosos, declarou. Finalmente, irei ao bispo amanhã, e falarei da injustiça, mas precisas me prometer discrição absoluta. Se vazarem, todo esforço será em vão. Isadora foi até ela, e segurou-lhe o hábito, os olhos úmidos. Prometo, irmã, pelo amor que sinto, nada será dito fora destas paredes. Naquele instante, um vento frio sacudiu as janelas, e um canto monástico, suave e triste, ecoou pelo templo. Era como se as próprias pedras sussurrassem a luta dos oprimidos. Ao partir, Isadora sentiu um peso de esperança romanesca entreguer-se aos joelhos. Na volta, Joaquim esperava do lado de fora, o rosto tenso sob o capuz. E então, sussurrou ele, Beatriz luta por nós, disse Isadora com um leve sorriso. Amanhã ao meio-dia saberei se o bispo nos dá ouvido. Até lá, preciso te manter em segurança menos, replicou Joaquim. Planeje uma rota de fuga caso o pior aconteça. Os dias que sucederam foram marcados por uma tensão quase palpável. Isadora manteve-se próxima às freiras, ajudando a limpar o couro e a distribuir. Sob o olhar cauteloso de irmã Juana, ela engolia o medo em goles lentos, tentando não denunciar o tremor das mãos. Já Joaquim, durante o dia, distribuía tarefas entre os escravos, espreitando sempre os cantos do engenho, vigiando se algum homem de Dom Antônio rondava a senzala à procura de ordens para prendê-lo antes do amanhecer. Uma tarde, Busker, água na bica, Isadora sentiu uma presença rente às moitas. Era a jovem Maria, a menina de 10 anos que tantas vezes a olhara com curiosidade. A garota segurava um bilhete enrolado em uma folha de bananeira, com a descrição que aprendera. Na capela, Isadora deslizou o papel para dentro do vestido e seguiu seu caminho. Só quando retornou à senzala, abriu o bilhete, escrito com a caligrafia miúda de Joaquim. Eles sabem de teus encontros no convento saudoso Quidado. Amanhã cedo, sairemos pela vereda antiga do riacho, rumo ao quilombo de Tabocas. Se aí falhar, encontremos liberdade por nossos próprios pés. O coração de Isadora acelerou-se. Ao ler aquela promessa, havia nele tanto pavor quanto fascinação. Menos a rota do quilombo significava abandonar tudo, conforto que ainda restava, livros, e mesmo a perspectiva de clemência do bispo. Mas ao pensar em Joaquim, a única decisão possível floresceu. Fugiriam. Naquela noite, enquanto o engenho afundava no descanso forçado, pois escravos exaustos dormem antes da meia-noite, Isadora e Joaquim ajeitaram provisões. Um punhado de milho torrado, um pedaço de carne salgada, facas improvisadas e um mantão grosso para o frio noturno. Maria, encarregada de distrair o vigia da porteira, bateu de leve num pilão, fazendo-se passar por esmola de comida para os porcos do curral. Era o toque combinado.
Ao romper da aurora, saíram pela vereda úmida. A quietude era absoluta, e cada passo parecia ecoar pela mata espessa. O canto distante de um galo rompeu o feitiço, fazendo-os congelar atrás de um tronco caído. O animal passou, e eles deslizaram adiante, o coração solto em cada suspiro. A trilha serpenteava o riacho, subia morros cobertos de samambaias, e descia penhascos de pedra lisa. Em certos pontos, o barro tomava elis, as botas e as saias de linho, tornando-os vulneráveis. Mas o medo galvanizava a determinação. Eles não eram mais senhor e escravo, eram amantes em busca de liberdade, unidos por um pacto inviolável. Ao alcançarem o antigo casarão de taipa, ruína de fazenda abandonada, detiveram-se para descansar. Joaquim tirou uma flanela para estancar o sangramento de um corte no tornozelo de Isadora, causado por um galho. Afiar, enquanto enfaixava a perna dela, seus olhos se encontraram naquele gesto íntimo de cuidado. Transbordando cumplicidade e ternura, no quilombo, há curandeiros que tratarão de ti, prometeu ele, com voz suave. E lá, encontraremos nosso lugar. Longe das correntes da casa grande, ela inclinou a cabeça, permitindo que suas mãos segurassem as dele. Eu confio em ti, sussurrou. Mesmo sem saber o que há do outro lado, o sol começou a subir, filtrando-se entre as copas. Eles retomaram a caminhada, agora com a certeza de que não havia volta. Suas vidas, ali, já pertenciam a si mesmos. Cada passo era um manifesto contra a injustiça, cada suspiro, uma oração pela liberdade. Quando o horizonte se abriu para o verde infindável da Mata Atlântica, Joaquim e Isadora se lançaram à sombra das árvores, dumas dadas, prontos para o que viesse. O próximo entardecer marcaria não apenas o destino incerto de um casal improvável, mas também o início de uma jornada intensa de coragem, reviravoltas e provações que moldariam para sempre o amor proibido entre nobreza e escravidão. Vento sul soprava impetuoso sobre as copas da Mata Atlântica, trazendo consigo o perfume acre das folhas molhadas e o eco distante de cantos de aves noturnas. Na clareira em que se erguiam as choupanas de barro e palha do quilombo de Tabocas, Isadora e Joaquim encontraram um refúgio mais cru que as senzalas do engenho, mas muito mais livre, um mosaico vivo de resistência, com homens e mulheres, de todas as origens pintando sonhos de abandono e igualdade. Eles foram acolhidos por Maria Luísa, líder sábia, olhos negros brilhando como carvão, trajando tecidos africanos coloridos. Recebeu-os diante da fogueira comunitária, onde se reuniam em círculo, trocando cantigas e histórias de fuga. Quando Isadora contou seu nome, uma onda de murmúrios percorreu o círculo. Uma dama nobre fugira de casa grande em nome do amor. Alguns franziram o senho, outros sorriam em surpresa, mas ao fim, unânimes, bateram palmas, em aprovação. Maria Luísa, com voz firme, falou: aqui não importa o nascimento, mas o coração que pulsa pela liberdade. Se desejas nosso abrigo, terás nossas regras, trabalho compartilhado, defesa do território, respeito às leis ancestrais. Isadora sentiu o peso da responsabilidade, mas sorriu, com o coração inflamado pela coragem. Aceito tudo, respondeu. Quero ajudar a construir este sonho. Joaquim suspirou aliviado. Sabia que a sobrevivência no quilombo dependia de cada braço. Na manhã seguinte, ele e Isadora começaram a aprender as rotinas da comunidade. Colher frutas da mata, semear roças de milho e inhame, tecer redes de pesca no riacho próximo. Enquanto trabalhavam ombro a ombro, Isadora descobriu que as mãos calejadas de Joaquim não eram apenas símbolo de sofrimento, mas também de criação e cuidado. Aprenderam juntos a nadar no rio, a embalsamar ervas medicinais, a construir armadilhas para capturar aves pequenas e garantir a subsistência. As noites eram dedicadas ao saber ancestral. Sentados em troncos inclinados junto à fogueira, anciãos de pele alva e escura contavam lendas de reis africanos despedaçados pela escravidão, mas renascidos no espírito de resistência. Isadora escutava com os olhos marejados, sentindo no próprio sangue o pulsar de uma história que jamais aprendera nos livros do castelo. Em meio a esses relatos, Joaquim segurava firmemente sua mão, sinal de união que transmutava toda humilhação anterior em força purificadora. Porém, longe dali, os emissários de Dom Antônio não sossegavam. O senhor feudal, furioso, contratara caçadores de recompensa para adentrar a selva, capturar o escravo fugitivo e levar-o de volta à Casa Grande, onde sofreria castigo exemplar. Numa tarde abafada, enquanto Isadora tecia palhas para reforçar a cobertura das choupanas, ouviu-se um estampido de armas de fogo. Gritos de alerta ecoaram pela mata, e Maria Luísa ergueu um urro de guerra. Eles vêm! A confusão irrompeu. Já os buscadores avançavam entre as árvores, com lanças e armas de pólvora, empunhando bandeiras brancas com o brasão dos Carvalho. Joaquim Lancusta ia à frente,
brandindo uma lança improvisada, olhos de fogo. Isadora, no impulso energético e temerário, juntou-se a ele, carregando uma tocha feita de resina, pronta para atear fogo às barricadas que protegiam o acampamento. Não importava o perigo. Juntos, sentiam-se invencíveis. O combate foi feroz. Sob a chuva fina que caía, percebeu-se que o quilombo não era apenas refúgio, mas fortaleza. Troncos entrelaçados e emboscadas de cipós retardavam o avanço dos caçadores. As vozes de resistência ergam-se como tambores unendonegros, mestiços, e aquela mulher de sangue azul renegando seu passado. Quando o sol se pôs, os invasores recuaram, levando consigo alguns corpos feridos e a certeza de que não dominariam aquelas terras, sem pagar caro por isso. Após a batalha, o silêncio caiu como manto pesado. No centro da clareira, Joaquim, Isadora, exaustos ofereceram-se para socorrer os feridos. Ele tratava as perfurações de bala, com ervas compressas. Ela, com lágrimas nos olhos, enrolava ataduras e murmurava palavras de consolo. Cada gesto reforçava o laço entre ambos e impressionava os guerreiros do quilombo. Menos aqueles escravos e ex-escravos que, pela primeira vez, viam ali uma verdadeira guerreira, uma mulher que renunciara à nobreza para lutar por um mundo mais justo. Mas a vitória teve um preço cruel. Maria Luísa recebera um tiro na perna, e outro dos anciãos perdera a vida causado por uma bala perdida. O fogo que antes iluminava o rosto de todos tornou-se choro e prece. Enquanto o curandeiro da tribo, um homem de barbas brancas e mãos de artista, ergueu-se em lamentação. Devemos regrupar-nos e buscar ajuda menos, disse ele, em voz firme. A luta continuará, mas não podemos ficar à mercê de favores divinos. Naquela noite, ao redor da fogueira, Isadora observava o rosto marcado pela dor de Maria Luísa, e encontrou em si uma transformação definitiva. Não era mais a menina, frágil, mas uma mulher capaz de liderar, inspirar e sacrificar-se pelos outros. Sua alma nobre encontrara um propósito maior que a vaidade familiar. Joaquim aproximou-se e, sem palavra, encostou a cabeça na dela, transmitindo-lhe sua cumplicidade inabalável. Ao romper da aurora, organizaram uma comitiva para buscar suprimentos no vilarejo mais próximo, disfarçando-se como caçadores de frutas e mel. Isadora integrou a equipe sem hesitar, vestindo-se com peles de animal, aprendendo a rastrear pegadas no barro e respirando o medo que misturava-se à adrenalina. Na partida, lançou um olhar ao quilombo que deixava para trás, uma promessa silenciosa. Voltaria vitoriosa ou não voltaria? E foi assim que, naquele quarto capítulo, o amor nascera como chama de revolução, transformando o casal fugitivo em agentes de uma causa maior, forjando sua redenção amorosa no crisol da luta pelos oprimidos. Mas o destino reserva ainda provações mais amargas e reviravoltas capazes de abalar até o mais sólido dos sentimentos. O sol matinal tingia o céu de um laranja suave, quando Isadora retornou ao quilombo de Tabocas, carregando nas costas um mateiro improvisado, com mantimentos e ervas medicinais. Seus passos eram decididos, o corpo ainda cansado pela recente expedição ao vilarejo, mas o espírito inflamado pela urgência de proteger aqueles que amava. Ao avistar a clareira, percebeu que o ambiente mudara. Tendas rearrumadas, vozes apressadas, olhares atentos a cada sombra além das árvores. Maria Luísa, sentada num tronco junto à fogueira, surgiu para saudá-la, mancando discretamente. Ao vê-la, ergueu um braço enfático, misturando alívio e determinação. Chegaste no momento exato, minha filha. Os catarinenses rondam as trilhas próximas. Precisamos reforçar a defesa e buscar alianças, disse a líder. A voz firme, ápice da dor. Isadora deixou a bagagem aos pés de Maria Luísa e aproximou-se. Observou os traços do rosto antes pálido pela mágoa, agora endurecidos pela necessidade de ação. Em seus olhos havia respeito e gratidão. O bispo ainda se recusa a intervir, revelou Maria Luísa. Alegou falta de provas e riscos. Restam-nos, portanto, os currais vizinhos e o apoio dos quilombolas mais distantes. Preciso do ti, Isadora, para mediar a aliança com o quilombo Cacimbas. O nome soou como uma lenda. Cacimbas, refúgio forte, a muitas léguas. Comandado por Manuel Curió, um homem que, segundo contavam, reunira centenas de fugitivos, dominando as encostas da serra. Isadora recordou-se dos relatos de seu pai, transmitidos em sussurros. O fantasma que desafiava os coronéis e protegia todos que cruzavam suas terras. Havia naqueles relatos muito temor e respeito. Partiremos ao entardecer, respondeu ela. Quero conhecer Curió e garantir seu apoio. Enquanto o dia avançava, Isadora e Joaquim reuniram combatentes e jovens guerreiros. Dividiram tarefas: reforço de paliçadas com cipós e troncos, ocultação de armadilhas de lama,
Organização de patrulhas silenciosas. Isadora, agora vestida com couro curtido e botas de couro, comandava com entonação calma, porém firme, instruindo os homens na confecção de arco e flecha, na sinalização de fumaças de socorro e na definição de rotas de fuga caso a comunidade fosse cercada. O sol declinou e a pequena comitiva pôs-se em marcha, seguindo a trilha ancestral que ia subindo por penhascos cobertos de bromélias e pequenas corredeiras. Isadora sentiu o coração acelerar ao lembrar-se da primeira fuga pelo riacho, mas agora caminhava livre, orgulho estampado no rosto. Joelhos firmes, mãos seguras no arco e na aljava. Era uma guerreira forjada pelo amor e pela causa. Quando a lua surgiu alta, irradiando um brilho prateado sobre as pedras, avistaram, ao longe, as luzes tênues das choupanas de cacimbas. Aproximam-se. Calm Cotella, uma sentinela, escura como a noite, ergueu-se do mato e suspendeu o rifle. Identificou-me-se. Ordenou a voz grave. Sou Joaquim, do quilombo de Tabocas, respondeu ele. E esta é Isadora de Carvalho. Viemos buscar aliança contra os caçadores de Dom Antônio. A sentinela estudou-os, em silêncio. Depois fez um gesto com a arma. Eles foram conduzidos a uma ampla clareira onde choupanas de taipa e palha formavam um semicírculo. No centro, uma fogueira alta, erguida sobre pedras. Entre o círculo, um homem de ombros largos, face marcada por cicatrizes antigas e olhos transparentes como o mar revolto. Manuel Curió. Então és a dama nobre que renunciou a tudo pelo escravo Joaquim, menos falou Curió, a voz profunda reverberando. Dizem que teu pai te ameaça e que moveste o bispo, mas a igreja não nos ajuda. Precisamos de gente que lute de verdade. Isadora deu um passo adiante, erguendo o queixo. Vim oferecer Tabocas em aliança. Homens, mantimentos, abrigo mútuo. Sabemos construir defesas, curar feridos e enfrentar o inimigo. Mas precisamos de vocês para manter este refúgio livre. Curió permaneceu em silêncio, avaliando cada traço dela, cada centímetro de seu corpo envergado pelo tempo de combate. Por fim, ergueu uma sobrancelha e sorriu, mostrando dentes fortes. Tua coragem fala por ti, senhoria. Em Cacimbas, honra-se quem honra a liberdade. Juro solenemente que enquanto houver sol neste céu, nossos arcos se erguerão contigo. Bem-vindos ao quilombo Cacimbas. A fogueira explodiu em vivas e tambores ressoaram como um trovão contido. Naquele instante, Isadora percebeu plenamente que seu amor lhe conferira mais do que redenção pessoal. Tornara menos a líder, aliada de uma rede de rebeldes que desafiava as âncoras da velha ordem. Nos dias seguintes, Tabocas e Cacimbas trocaram marchas de patrulha, artifícios de defesa e promessas de irmandade. Isadora e Joaquim acompanharam Curió em expedições para capturar mantimentos e resgatar mulheres fugidas, fortalecendo laços com outros quilombos menores. Por sua vez, Maria Luísa assumiu o comando de Tabocas, permitindo ao casal aprofundar a comunhão nas lutas. Numa destas incursões, perto do rio Jequitinhonha, encontraram um grupo de mulheres escravizadas, encurraladas por jagunços. Sem hesitar, Joaquim e Curió traçaram um plano de emboscada junto às margens. Quando o sol tocava o zênite, o ataque foi rápido. Flechas silenciosas caíram sobre os capangas, retidos pelo estrondo de tambores disfarçados de trovões da mata. Em poucos minutos, as mulheres libertas erguiam gritos de alegria e gratidão, seguindo o casal até a margem do rio, onde Isadora lhes oferecia água e palavras reconfortantes. Naquela noite, à beira da fogueira de Cacimbas, as libertas dançaram em torno de Isadora, entoando cânticos de vitória. As chamas lançavam sombras dançantes sobre seus rostos, e o vento suave trazia o perfume de ervas queimadas. Naquele ritual de libertação, Isadora sentiu as correntes de toda a sua vida quebrando-se de vez. Não era mais filhinha abatida de Cornell. Era mulher livre, amada e respeitada, portadora de esperança para tantos outros. Contudo, a sombra de Dom Antônio pairava ainda sobre suas cabeças. Notícias chegaram de que os cocoprecos intensificavam a busca usando foices, cães e informantes infiltrados. Todos os quilombos estavam em alerta. Em conselho reunido, Curió anunciou: precisamos levar esta guerra ao coração do senhor feudal. Desestabilizar Lou para que ceda. Surgir um ataque coordenado ao engenho Santa Cecília, não para destruir, mas para mostrar a nossa força, libertar seus escravos e exigir a anulação de Joaquim e Isadora. O plano era audacioso, perigoso, talvez até cruel. Isadora sentiu o coração oscilar. Libertar escravos era certo, mas atacar a casa de seu pai, mesmo que símbolo de opressão, mexia com dor íntima. Joaquim, percebendo seu conflito, tomou sua mão. O amor não nos isenta de lutar, disse ele com a voz firme. Libertar aqueles que sofrem é também nossa redenção. Ela baixou o olhar,
mas logo ergueu o rosto. Decidida. Então faremos isso. Mas com limites de honra. Nenhum ferimento grave aos inocentes. E respeito aos laços humanos, cura e assento. Aprovando o código de conduta. E assim, no 5º capítulo, o casal venceu o medo e transformou o amor que nasceu na humilhação em ato coletivo de justiça. Agora, restava enfrentar o maior desafio: confrontar o próprio sangue de onde Isadora viera, e mostrar que a nobreza verdadeira era a que se construía em liberdade e humanidade. O céu ainda amanhecia quando os tambores de cacimbas e tabocas ecoaram pela encosta da serra, convocando guerreiros, mulheres e crianças para o grande ataque ao engenho Santa Cecília. Isadora, vestida em couro escuro e com o rosto pintado de carvão e argila menos símbolo ancestral de combate e proteção, sentiu o coração pulsar como um martelo. Ao seu lado, Joaquim ajustava a aljava sobre o ombro, o olhar firme e a respiração serena. Acabara o tempo das hesitações. Agora, cada passo era a consumação de sua revolta e a afirmação de sua liberdade. E a marcha silenciosa sobe, as sombras compridas do amanhecer. A coluna percorreu a antiga trilha do riacho, em direção ao engenho. Filas de combatentes avançavam em silêncio, cada qual empunhando lanças, arcos, foices adaptadas como lâminas curtas, e, para os mais jovens, pedras afiadas. Isadora e Joaquim lideravam um grupo de frente, guiados por Maria Luísa e Manuel Curió. O vento frio trazia o eco do perigo. Nas clareiras, o orvalho cintilava nas teias de aranha, pendendo aos galhos como cristais. Cada passo era vigiado, pois espiões poderiam denunciar o movimento a qualquer instante. No entanto, a determinação vibrava no ar. Não se tratava apenas de libertar escravos, mas de exigir o direito à autonomia, de desafiar as correntes do passado. Durante a marcha, Isadora lembrou-se dos primeiros dias ao lado de Joaquim, quando tudo era receio e distância. Agora, sentia-se sua parceira de armas, indivisível em propósito. Cada suspiro da mata, cada canto de pássaro, parecia incentivá-los, como se a própria natureza conspirasse a favor da justiça. A primeira emboscada a poucos quilômetros do engenho. O grupo dividiu-se em 3 colunas, para cercar a grande Casa Branca por vários flancos. Isadora conduziu a coluna central pelo antigo trilho de carros de boi, agora tomado pela vegetação. Os troncos caídos e as raízes expostas exigiam cuidado. Um sinal de mão de Manuel Curió foi o estopim, arcos erguidos, flechas postiças apontadas. Então, o clarão da pólvora rasgou o ar. Guardas do engenho, avisados por um informante que se infiltrara no quilombo Cacimbas, dispararam carburíros contra a coluna de Isadora. O estrondo fez o chão tremer. Imediatamente, guerreiros de tabocas responderam com flechas certeiras, mirando lanternas e baixelas de pólvora nos postes de madeira. Um lampejo de fogo e gritos de alarme se espalharam. Isadora e Joaquim tomaram posições atrás de um velho muro de pedra. Ela sentiu o cheiro acre da fumaça, ouviu o crepitar das flechas estourando barris de mel que escorriam em poças pegajosas. Ao lado dela, Joaquim ergueu a voz: "Avancem pelo quilombo! Pela liberdade!" O ataque prosseguiu, feroz e coluna central empurrou-se adiante, conquistando terreno na mata que dava para a lateral do engenho. Guerreiros de Cacimbas, por sua vez, cortaram as linhas de comunicação entre a Casa Grande e o armazém de pólvora, isolando as reservas do inimigo. 3. A ruptura dos portões. Enquanto isso, as colunas dos flancos dominavam o curral e o moinho. Caíram as portas de madeira com o estrondo de aretes improvisados. As correntes das porteiras cederam sob golpes de martelo, e as primeiras fileiras de escravos, homens e mulheres que há anos sonhavam pela liberdade, ergueram-se de seus grilhos, brandindo pás e foices como armas de reação. Isadora, rompendo o cerco central, alcançou a varanda principal. O salão de colunas coríntias, palco de humilhações e ordens tirânicas, jazia vazio, exceto pelos escombros das janelas estilhaçadas. Ali, num pilar trincado, encontrou um manuscrito antigo, o registro de joias familiares e dívidas de Espana. Arrancou-o do lugar, decidido a usar o documento como prova das transgressões de Dom Antônio perante o tribunal eclesiástico. Guardou-o sob a capa, lembrando-se do acordado não usar violência contra inocentes, mas expor a verdade. 4. O confronto final no interior da Casa Grande. As sirenes de alerta soavam como guizos de pavor. Dom Antônio de Carvalho, vestido em trajes de gala manchados de pó e fuligem, ergueu a voz na escadaria: "Traidores, rebeldes, por ordem divina, ordeno que lhes mostrem o poder da nossa justiça." Ao seu lado, o capataz Luiz brandia um açoite antigo, pronto para castigar quem ousasse se aproximar. Mas naquele instante, Joaquim irrompeu pela porta principal, ergueu a lança e gritou:
Não somos vocês. Somos gente livre. Oh, Chuck foi tão forte que fez o açoite cair das mãos de Luiz. Algumas balas disparadas pelos guardas rasgaram as cortinas de veludo, mas não chegaram a ferir ninguém do ataque, pois a tática de Isadora e Joaquim era proteger vidas, não ceifá-las. Isadora subiu os degraus, face a face com o pai. Ele, pálido, mas de olhar endurecido, ergueu o manuscrito que planava nos dedos da filha. É assim que agradeces a honra que te dei? Vociferou, apontando o tomo. Ainda há tempo de recuar. Renega este homem e eu poupo teu sangue. Ela ergueu o punho cerrado, mas a voz saiu macia, porém inabalável. Pai, foram tuas leis que me forçaram à humilhação. Eu renego os teus grilhões, disse, tocando o cajado de Joaquim. E hoje venho exigir que nossa união seja reconhecida. Exijo também que anules todas as dívidas dos escravos deste engenho e que peças perdão em nome de Deus e da humanidade. O salão ficou em silêncio absoluto. As colunas antipatriarcais pareciam curvar-se diante da ordem de Isadora. Dom Antônio encarou-a, a garganta seca, o orgulho em ruínas. Vê, a redenção de Dom Antônio por um momento. Dom Antônio pareceu travado, como se o eco das próprias palavras chorasse em sua mente. Os escravos libertos, reunidos no pátio, erguiam faixas improvisadas e entoavam cânticos de vitória. As freiras de Santa Inês, conduzidas por irmã Beatriz, surgiram junto ao salão, testemunhando o confronto. A presença delas era o aval final. A igreja estava do lado da justiça. Dom Antônio abaixou a cabeça, as mãos tremendo. Em voz embargada, murmurou: quebraram-se as correntes mais duras, as do meu orgulho. Eu peço perdão. Todos vós sois seres de Deus, livres e iguais. As palavras soaram como um sino que anuncia o amanhecer. Isadora estendeu o braço e Joaquim tomou a mão dela. Juntos, desceram os degraus da escadaria, lado a lado com Dom Antônio que, agora, vestia a humildade como manto. Vi o novo amanhecer naquela tarde. O engenho Santa Cecília transformou-se em comunidade de trabalho livre. As senzalas tornaram-se alojamentos dignos, com janelas abertas para o sol. Os canaviais passariam a ser de propriedade coletiva, administrados por conselho formado por antigos escravos, nobres redimidos e líderes dos quilombos. As dívidas foram perdoadas, as terras redistribuídas, e foi instituído um tribunal de paz para resolver conflitos baseado no evangelho e nos saberes afro-indígenas. Isadora e Joaquim, agora oficialmente reconhecidos como casal, caminharam de mãos dadas pelo terreiro. Pessoas de todas as idades os saudavam com flores de jambo e cantos de celebração. Maria Luísa, Manel Curió e irmã Beatriz formaram o conselho deliberativo. Dom Antônio, de chapéu na mão, aos poucos reencontrava seu lugar, não mais como senhor absoluto, mas como guardião do solo e protetor dos mais fracos. Num palco improvisado diante da casa grande, Isadora subiu, ergueu o manuscrito de dívidas e declarou que este documento sirva de testemunho. O amor venceu o preconceito, a justiça venceu a tirania e a redenção venceu o ódio. Que Deus abençoe este novo pacto de liberdade e fraternidade. Ao lado dela, Joaquim sorriu, e a plateia explodiu em aplausos e lágrimas. O canto de uma viola tímida iniciou o hino de Santa Cecília, entoado em uníssono por ancestrais e vindouros em português, em quimbundo e em tupi-guarani. 7 Epílogo. A memória viva. Meses depois, o engenho Santa Cecília florescia como um oásis de esperança. Os campos de cana dividiam-se em lotes para pequenas lavouras sustentáveis. As moendas giravam movidas por água do riacho, não pela força de homens acorrentados. A capela, reconstruída em taipas sobre pedra lavrada, acolhia fiéis de todas as origens. E nos finais de tarde, Isadora e Joaquim sentavam-se sob a varanda restaurada, bebendo chá de jasmim e lembrando o percurso que os trouxera até ali. Isadora, de cabelos mais curtos e rosto mais sereno, desenhou no silêncio a silhueta de cada capítulo vívido, da humilhação inicial ao triunfo coletivo. Joaquim, com a mão sobre a dela, retribuiu o olhar de gratidão. Naqueles gestos simples, encontravam a maioria das verdades. O amor surge nas chamas da injustiça, mas fortalece na coragem de reescrever a história. E assim, na última imagem deste roteiro, o sol se põe sobre Santa Cecília, tingindo o horizonte de dourado e rubro, como se celebrasse o triunfo de duas almas improváveis que, unidas, transformaram a dor em redenção e ergueram um reino de liberdade, onde antes havia apenas correntes. Fim.